Eu ontem falei, tá suspenso. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. A equipe econômica vazou qual era a sua ideia. O que a gente precisa é, primeiro, organizar a casa. Não encontrou R$1, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre o desenho do programa Renda Brasil e o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ora, nessa última semana a gente viu aí uma discussão em torno do Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro acabou suspendendo o anúncio sobre esse programa, dizendo que não ia tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. E aí abriu até uma polêmica em relação ao Guedes também e ao desenho desse plano. Essa fala do presidente, você acha que está certo? Quais eram esses planos ali, a programação desse Renda Brasil, segundo o que o Guedes concebeu? Então, na verdade, de fato, a gente tem até que, nesse momento, ceder aí ao presidente Jair Bolsonaro o fato de ele ter tocado o dedo justamente na ferida do que a gente vinha discutindo há algum tempo em relação a essa proposta de Renda Brasil, né? Já estava claro que, mantendo o teto de gastos, não ia ter como financiar um programa que não fosse retirando de outros programas sociais, né, remanejando recursos de outros programas sociais para o Renda Brasil. E o que a imprensa noticiou na última semana, é claro que o programa não chegou a ser anunciado, então a gente não tem todas as informações para esse desenho, né? Mas o que foi noticiado na imprensa na semana passada é que seria um programa de R$ 247 por família, ou seja, R$ 50 a mais em média do que é pago pelo programa Bolsa Família hoje, né, atualmente. Claro que no Bolsa Família depende do número de crianças, né, de outras variáveis. Além disso, o programa que seria anunciado, ao invés de atender 14 milhões de domicílios, como o atual programa Bolsa Família, seria estendido para 24 milhões de domicílios. Então, 10 milhões de domicílios a mais seriam beneficiados, né? O que daria um custo de 52 bilhões de reais anualmente. Hoje, o Bolsa Família custa 30 bilhões, então são 22 bilhões a mais que teriam que ser encontrados em outros itens do orçamento, né? Ainda mais diante da situação que é iminente já de rompimento do teto de gastos, já não há espaço no orçamento de 2021 para expansão de outros gastos sociais. A gente viu que o projeto que foi enviado ao Congresso até envolve redução no orçamento para a saúde em relação ao que estava previsto para o início de 2020, antes da pandemia, ou seja, já há cortes de recursos em várias áreas, né? E aí, então, esses 20 bi a mais que seriam necessários para a realização desse programa, o que foi noticiado é que eles sairiam de outros programas sociais existentes, como o abono salarial, que é um benefício concedido para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, o abono, na verdade, dá 1 salário mínimo para esses trabalhadores, e 2 bilhões sairiam do Farmácia Popular, né, que é aquele programa subsidiado, né, de aquisição de medicamentos. Quando você tira a farmácia popular, nós estamos falando de parar o tratamento de doenças crônicas. É uma falácia você pensar que as pessoas com Renda Brasil vai deixar de comer para tomar remédio. E aí, o que foi alegado é que esse programa seria um programa, o Farmácia Popular, que não seria focalizado, porque ele não condiciona a renda da pessoa, né, a compra desses medicamentos mais baratos, né? Então, sim, por isso, assim como o abono também estaria dando um benefício para quem ganha 2 salários mínimos, que no caso da distribuição de renda brasileira não seriam os mais pobres, né? Estão ali no meio da distribuição, embora isso não quer dizer que não sejam pessoas
que enfrentem dificuldades, né? Então, realmente, isso já estava um pouco desenhado, né? A gente, no episódio que discutiu as diferentes formas de renda básica, mesmo quando a gente falou sobre o teto de gastos, já estava ficando claro que o Renda Brasil viria em substituição a outros gastos sociais, né? E, na prática, o presidente Jair Bolsonaro, que está vendo nesse benefício, né, uma chance de conquistar maior popularidade, né? Então, claramente, houve uma mudança de discurso do presidente em direção a essa preocupação maior com os mais pobres, que era totalmente ausente, né? A gente sabe, inclusive, nos discursos do Bolsonaro enquanto deputado, né? Que criticava muito o programa Bolsa Família, era um programa que só beneficiava vagabundos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto pro governo. Se eu der R$20 pra você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora o governo dá para 10 milhões de famílias de forma vitalícia. Agora, né? Deputado, 40 bilhões por ano e tudo bem. E a Bolsa Família é uma mentira. A gente vê mudando rapidamente nas falas dele. E aí, claro que se você está querendo conquistar popularidade e faz um programa que remaneja recursos de outras pessoas vulneráveis em algum grau, mesmo que não sejam os mais pobres, né? Aqueles que estão de fato na base da distribuição, é evidente que o ganho de popularidade é mais incerto, né? Porque se você tira de quem ganha 2 salários mínimos para dar para o mais pobre, você também está perdendo aí o apoio de uma faixa que talvez seja importante politicamente para o governo. Então, acho que essa tensão, esse conflito entre o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro está aumentando, né? Com toda essa discussão do orçamento, com a discussão do Renda Brasil em particular, ela vai, desde a pandemia, né, num crescente, essas contradições sendo expostas entre um projeto que, de alguma maneira, estava arriscado até ao impeachment, né, no início do nosso podcast, quando a gente começou a discutir isso, ali havia uma clara possibilidade de impeachment, né? E depois disso se percebeu, né, que com o auxílio emergencial, que teve um enorme impacto, que atingiu, e aí é bom a gente entender, né, que mesmo aquilo que está sendo discutido é muito diferente do que é a dimensão do auxílio emergencial, que passou de 179 bilhões de reais já gastos, né? A gente estava comentando aqui que a previsão era de que esse novo programa custasse 52, né, no ano inteiro. A gente já passou de 179 nesses poucos meses em que o auxílio emergencial foi concedido para mais de 66,9 milhões de pessoas. Então, mesmo com esse programa, que seria uma expansão do Bolsa Família, ainda há uma diferença muito grande em relação ao que foi o efeito do auxílio emergencial, né? E daí, claro, se você ainda por cima retira de outras áreas, né, de outros programas sociais, de fato fica muito difícil prever esse aumento da base de apoio de forma mais permanente, né, para o governo. Sim, essa desigualdade brasileira ela é marcada por essa persistente concentração de renda no topo da pirâmide, que dificilmente um programa como esse vai conseguir tocar, né, por ser um programa de caráter assistencial e com uma abrangência muito menor do que o que a gente está vendo agora, como você disse, no auxílio emergencial. Quais outras propostas, Laura, de renda básica você considera que poderiam ser mais redistributivas? Então, aí é que tá, Renan. Eu acho que a gente precisa diferenciar mesmo essas diferentes propostas que estão na mesa. Para início de conversa, esse programa, vamos dizer, Bolsa Família ampliado, que passaria por essa mudança de nome, né, para um programa Renda Brasil, não é um programa de renda básica, no sentido compreendido ao redor do mundo, né? É um programa, na verdade, de uma renda mínima, de um programa muito focalizado naqueles que são os mais pobres, né, que claro que tem um efeito de redução da pobreza que é urgente também num país como o Brasil. O auxílio emergencial, a gente viu que nesses meses, apesar de uma crise econômica profunda, foi capaz de levar a pobreza para o menor patamar histórico que do qual a gente tem dados disponíveis, né? Então é algo impressionante. Um programa Bolsa Família já tem esse efeito de redução da pobreza extrema muito relevante. Agora, a renda básica é diferente.
importante no sentido de que ela envolve a ideia de uma universalidade maior, né, do benefício. Então, seria um benefício garantido para todos os cidadãos, né? E esse benefício garantido para todos os cidadãos, ele seria financiado para garantir esse caráter redistributivo do programa por uma tributação da renda cada vez mais alta, né, para os mais ricos, e isso faria com que os mais ricos tivessem direito ao benefício, mas pagassem muito mais em impostos, né? Então, com isso, seria ainda um pagamento líquido de imposto e não um recebimento. A gente já viu alguns desenhos aqui no Brasil que, inclusive, calcularam como seria possível financiar um programa como esse. Recentemente, o Vinícius Amaral, que é consultor legislativo do Senado, fez uma proposta, por exemplo, que é de um benefício mensal de R$ 288,50 por pessoa, ou seja, uma família de 4 pessoas receberia R$ 1.154, né? Que seria não condicionado à renda ou a nenhum outro tipo de critério, ou seja, todo mundo teria direito. E isso poderia ser financiado, ele mostra, por uma alíquota de imposto de renda de 20%, para todos que ganham acima de um salário mínimo. É claro que isso é uma faixa muito baixa de isenção, né? No entanto, ele mesmo mostra que isso ainda significa que para quem ganha um salário mínimo, como você recebe o benefício, você também não estaria pagando em termos líquidos. E isso já seria capaz de financiar um programa como esse. É um programa grande? É. Então, um programa universal de renda básica é algo que, segundo o Vinícius Amaral, geraria um custo de cerca de 6% do PIB, né? Para a gente ter uma ideia, o auxílio emergencial em 3 meses é algo como 2% do PIB. Né? Então seria um programa 3 vezes mais caro, só que para o ano inteiro, dando um benefício menor, né, do que esses R$600. Agora, é possível de financiar tributando a renda. E se a gente for além do que propôs o Vinícius e pensar numa alíquota ainda mais alta para as altas rendas, né, aí a gente consegue fazer o programa ficar ainda mais justo e atacar justamente isso que você falou, que é a característica principal das desigualdades profundas no Brasil, que é essa elevadíssima concentração no topo. Né? A gente não tem uma desigualdade alta entre a base e o meio da pirâmide. A diferença maior está entre o topo e o resto inteiro. Né? Então, a renda ela varia muito pouco conforme você vai descendo aí do topo, né, do meio para a base. E aí fazer um programa que, na verdade, é retirado de quem está no meio para a base é justamente financiar o programa onde a desigualdade brasileira é menor, né? Então você está fazendo ali uma redistribuição de quem já não tem muito, de fato, né? Nesse sentido, acho que o presidente Jair Bolsonaro está certo de não ter aceito, né? Embora a gente saiba que isso tenha motivações políticas, né? O fato é que do ponto de vista redistributivo, faria muito mais sentido um programa que tributasse a renda lá em cima, né, e transferisse para os de baixo ou mesmo de maneira universal para a população como um todo. Sim, que é um tema que toca em uma questão que você já discutiu aqui no Entretanto em episódios passados, que é da reforma tributária também, né? Porque um programa desse de renda básica universal dependeria de aumento de impostos em relação à renda, ou mesmo a revisão do teto de gastos. O Rodrigo Maia disse já publicamente que não vai haver essa revisão, não está no horizonte, mas economistas que apoiaram o teto de gastos, como Armínio Fraga, escreveu um artigo nessa semana na Folha dizendo que não se trata mais de rever ou não o teto, mas como ele vai ser revisto. Qual você vê como o melhor caminho para essa revisão ser feita do teto, que parece cada vez mais iminente e inevitável, sem que se gere um pânico no mercado? Então, aí eu acho que esses dois debates estão muito conectados, né? Porque o que a gente está vendo com a discussão do Renda Brasil é o quanto o teto de gastos, na verdade, impede que a própria sociedade, o Congresso, né, discuta, junto com o governo, essas alternativas, as expansões de gastos sociais que serão necessárias nesse pós-pandemia, né? E, de fato, a gente tem demandas ainda no setor de saúde que
que serão muito relevantes em 2021. A gente tem demandas no setor de educação, né, com toda a discussão sobre a volta às aulas. Ao mesmo tempo, a gente tem essa demanda de um benefício social um pouco mais amplo, como o Programa Renda Brasil. E quando a gente olha para todas essas coisas juntas, fica muito claro que o atual teto de gastos, né, no seu desenho, não dá nenhum tipo de flexibilidade para a realização desses gastos, mesmo se houvesse um aumento de impostos acompanhando essa expansão de gastos sociais. Então, aquilo que a gente discutiu, que é a proposta, por exemplo, do Vinícius Amaral, que envolve, de um lado, tributar mais a renda e, de outro, gastar mais, né? Ou mesmo propostas intermediárias que envolvessem uma expansão gradual desses benefícios sociais e não uma universalização imediata, ainda assim, né, isso é inviável no atual desenho do teto. Né? Então, está muito claro que a gente não vai atravessar esse período de pós-pandemia. Quer dizer, pós-pandemia nem sabemos, né? Fica até estranho chamar de pós-pandemia quando não há nenhum tipo de previsão ainda de quando será controlado. Né? A Europa hoje já atravessa novas ondas de contágio, inclusive. A gente nem controlou a primeira. Agora, o fato é que é muito difícil a gente desenhar qualquer plano de futuro com o teto vigorando. Todo mundo que trabalha com esses dados percebe que não há essa possibilidade mais, né? Que não é factível, que é um desenho de uma regra insustentável. Já na sua origem, aliás, estava claro que ao longo do tempo essa regra iria ficando impossível de ser cumprida conforme as despesas previdenciárias ocupam cada vez mais uma parcela do orçamento e deixam cada vez menos margem para o resto, né? Então, a ideia é assim, o que é melhor, né? Furar o teto, ficar fazendo manobras, ou será que então, fazer uma nova regra, que seja uma regra bem comunicada, que seja discutida amplamente com a sociedade? Me parece que, para os investidores internacionais, uma regra bem comunicada, que, inclusive, esteja mais em linha com aquilo que é aplicado em outros países, né? Porque esse tipo de teto não existe em outros países, né? Um teto que não deixa nenhuma margem para aumento dos gastos, mesmo caso se arrecade mais, mesmo se a economia crescer mais, né? Que vai reduzindo a proporção dos gastos públicos em relação ao PIB ao longo do tempo, enfim, isso não existe em nenhum lugar. Então, eu acho que esse caminho de rediscussão da regra ao longo do ano que vem, né, e isso deveria ser alterado antes do envio do orçamento para 2022, é o caminho que temos em mãos, né, e que esperamos que seja feito de forma transparente e com debate democrático, que nos leve também a uma escolha mais acertada, né, do que essa escolha que foi um pouco atabalhoada do teto de gastos em 2016, ali durante o governo Temer. No próximo bloco, vamos falar sobre o caso Witzel e o foro por prerrogativa de função. Então, Renan, na semana passada, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mais um, né, governador do Rio de Janeiro, foi afastado do cargo e levantou uma série de discussões sobre o processo jurídico, né, que o envolve. Então, antes da gente entrar nessas discussões mais amplas, eu queria te perguntar, como que é possível que uma decisão individual do ministro do STJ afaste do cargo um governador eleito, e com a investigação ainda em curso contra ele em um estado preliminar? Isso não gera um risco mesmo para o princípio de soberania popular, né, para a própria democracia? Sem dúvida, é uma decisão que gerou muita apreensão e um estranhamento mesmo, né, entre quem lida com direito, porque ainda que ela tenha um respaldo formal, ela é uma decisão liminar que foi dada pelo relator no STJ, o ministro Benedito Gonçalves, e ele de fato está cuidando desse caso que investiga, né, mais um dos esquemas de corrupção no estado do Rio de Janeiro. Esse em específico envolve o Witzel, a mulher dele, que é advogada, tem um escritório, e aí se apura uma questão de repasse de dinheiro para OS, organizações sociais, em troca de alguns benefícios. Então se está ainda investigando, em caráter muito preliminar, esse esquema de corrupção.
E o estranho é que você não tem nenhuma denúncia ainda formulada, ou seja, não é que você já teve uma formação da convicção por parte do Ministério Público, já foi uma denúncia ofertada e aceita pelo Judiciário. O Witzel sequer foi ouvido até o momento, ele não pôde dar uma versão dele em relação aos fatos, que são algumas movimentações de dinheiro, né, que geraram esse estranhamento e que deram ensejo à investigação. Mas pode ser que o Witzel tenha um argumento, alguma versão, alguma narrativa que justifique o porquê desse dinheiro ter circulado na conta da esposa dele, algum tipo de serviço que ela tenha prestado, enfim. É muito cedo para fazer suposições condenatórias, apesar de ser um governador com vários outros problemas e que merece diversas críticas, ele, como qualquer outro cidadão, merece, né, o direito a gozar do princípio da presunção da inocência. Então, o que gerou estranhamento foi numa decisão liminar, monocrática, como você disse, né, ou seja, de um só juiz, e em geral os tribunais superiores, né, precisam operar mais com o princípio da colegialidade, porque a ideia de os tribunais superiores também uniformizarem a jurisprudência no país todo. Então é melhor do que cada um fique dando uma decisão, cada ministro, que eles discutam entre si e tirem uma posição do colegiado a que eles pertencem. E aí é preciso que a gente entenda que não se trata de uma garantia específica do Witzel, né, mas é uma proteção aos governadores, à estrutura de separação de poderes, ao regime federativo brasileiro, porque a gente pode ter um caos, né, institucional se cada juiz ou ministro de tribunal superior começar monocraticamente a afastar mandatários, né, pessoas que foram eleitas. O Witzel teve mais de 4 milhões e meio de votos no Rio de Janeiro, ou seja, é muito perigoso esse precedente, né, se cada juiz ou ministro de um tribunal superior profere uma decisão monocrática, afastando pessoas que foram eleitas para cargos eletivos. A gente tem disposições na Constituição Federal e na Constituição do próprio Estado do Rio de Janeiro justamente para proteger o exercício dessa autoridade. O STF já vinha reduzindo proteção aos governadores, então, sem dúvida nenhuma, formalmente, os governadores estão submetidos às medidas cautelares do Código de Processo Penal, né, que são as medidas que o juiz pode fixar antes do processo ser julgado. A gente já falou de cautelares aqui para impedir que o crime continue a ser cometido, né? Nesse caso, foi uma suspensão do exercício de função pública porque havia o receio de que fosse utilizado o cargo para a prática de infração penal. Né? Então tem respaldo tanto no CPP quanto no regimento interno do STJ. Mas, sem dúvida nenhuma, merecia uma atenção maior, um cuidado, porque é uma decisão que tem uma sensibilidade política muito grande envolvida. Né? Se está operando uma restrição a direitos políticos de um governador e que vai contra a soberania popular. Né? Ele foi eleito pelos votos, ele pode perder esse cargo. Há um processo de impeachment em curso na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi unânime. Por 69 votos a 0, os deputados do Rio de Janeiro decidiram pela abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Isso já está também sendo apurado ali, né? Então, gerou um estranhamento que houve esse atropelo repentino, ainda mais em um contexto que a gente tem visto de uma corrida pela próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, que vai ser nomeado pelo Bolsonaro a partir de novembro, com a aposentadoria do decano, do ministro Celso de Mello, e a gente tem notado decisões um tanto estranhas, né? A gente comentou aqui a do Noronha, presidente do STJ, pouco tempo atrás, agora do Benedito, ou seja, está se criando uma situação bastante estranha do ponto de vista da política judiciária no Brasil, nesses casos que tem algum interesse direto, mais ou menos direto, por parte do presidente Bolsonaro e da sua família. Porque, afinal, o governador do Estado do Rio de Janeiro é quem vai nomear o próximo procurador-geral da Justiça no Rio de Janeiro. E isso é um cargo de interesse chave para as questões que tramitam ali em relação às investigações contra a família Bolsonaro. Mas voltando a esse caso, Renan, é evidente que esse afastamento de um governador eleito, como você disse, traz à tona um debate que toda hora volta. Aliás, a gente viu, né, durante os governos do PT também, sobre o foro privilegiado. Isso, inclusive, tem sido também tratado no contexto do esquema de rachadinhas
do Flávio Bolsonaro, né, que tem também foro privilegiado, e eu acho que é importante a gente levar a discussão para o que significa esse foro, né, o porquê da existência de algo que já tem no nome, essa ideia de um privilégio, né? É mesmo um privilégio? E o que ele implica? Sim, essa é uma discussão fundamental que vem ganhando força nos últimos anos. O nome técnico é o foro por prerrogativa de função, que está justamente associado a uma prerrogativa, não a um privilégio, mas que popularmente, e a mídia, né, costuma chamar desse jeito, tem sido conhecido como um foro privilegiado, que já veicula uma ideia de privilégio, mas na verdade, na origem desse direito, dessa garantia, está uma proteção a certas autoridades públicas. Então você altera a competência penal em relação a determinados crimes, se forem cometidos por uma autoridade, para que sejam julgados por tribunais superiores. É a ideia de que você tem alguns tipos de autoridades que não podem estar submetidas a decisões de juízes de primeiro grau que são mais frágeis, ou seja, eles podem estar mais pressionados politicamente. Uhum. Então a ideia de que os tribunais superiores eles teriam uma autonomia ou uma imparcialidade maior em relação aos poderes locais também. Então, na verdade, não é que a ideia é que o julgamento seja mais fácil ou que tenha algum tipo de ajuda a essas autoridades se elas tiverem de ser julgadas por esses tribunais superiores. Na verdade, é até o contrário, né? Se fosse um juiz de primeira instância, talvez ele tivesse sujeito a pressões maiores até dessa própria autoridade, né? Exato, e o foro, ele não é feito para proteger a pessoa, ele protege a função que ela ocupa. Tanto que o foro dura enquanto perdura o mandato parlamentar daquela pessoa, daquele político. Né? Terminou o mandato, o processo ele volta para a primeira instância, por exemplo. Uhum. Né? Então, quando é um ex-deputado, um ex-presidente, não tem foro especial. Né? O caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Ele foi julgado em primeira instância, apesar de já ter sido presidente do Brasil. Então, é uma exceção ao princípio republicano de igualdade formal de todos perante a lei, ou seja, todos somos julgados por regras que são previamente definidas de competência. Né? E você tem uma exceção para algumas autoridades, enquanto essas pessoas ocupam e exercem essa função pública, elas têm esse direito de serem julgadas por um tribunal superior. É algo que tem uma justificativa. E a Constituição brasileira, ela traz um rol que é taxativo, que não pode ser ampliado. A Constituição que fixa, quando diz lá qual é a competência do STF, do STJ, ela fixa quais são as figuras que têm direito ao foro por prerrogativa de função, que são presidente, vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara Federal, ministros do STF, o PGR, os ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros de tribunais superiores, juízes, membros do Ministério Público, governadores de Estado e do Distrito Federal, enfim, são funções especificadas na própria Constituição Federal e que aparecem também em algumas constituições estaduais, mas o STF entende que as constituições estaduais não podem também ampliar indiscriminadamente essa figura do foro por prerrogativa de função. Mas então os governadores de estado estão incluídos no foro privilegiado, né? E por que então exatamente que o Witzel pode ser afastado nesse caso? Justamente porque foi uma decisão do STJ. Então o foro dos governadores não é no STF, a Constituição diz que compete ao STJ apurar e julgar os crimes de governadores de estado. Uhum. Se ele não fosse governador, ele seria julgado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o processo já teve o que a gente chama de competência originária do STJ nesse caso, justamente por ele ocupar o cargo de governador. E aí, Renan, para finalizar, o que eu queria entender é por que isso tem sido visto pelas pessoas como um privilégio injustificado ou mesmo uma fonte de impunidade, né? Se tem essa ideia de que ao ser julgado pelo STF, você de alguma maneira não vai pagar pelos seus crimes, né? Como que o STF tem interpretado esse tema e como que a sociedade tem interpretado esse tema? Esse nome de foro privilegiado, ele de alguma maneira tem sinalizado e construído e alimentado essa ideia de que é um privilégio você ser julgado por uma instância superior. E sem dúvida nenhuma há muita disfuncionalidade no desenho desse sistema.
A gente vê que você, no fundo, a opção do Constituinte, ao fazer um desenho dessa estrutura judiciária e distribuir essa competência penal originária, acabou fazendo com que muita gente fosse incluída nesse foro por prerrogativa de função, que é algo que vem lá de trás. Na Constituição de 1891, você já tem esse desenho ali, né, e isso vai sendo ampliado, e a Constituição de 1988 é a que mais trouxe autoridades para o âmbito dessa proteção do texto constitucional. Eu fiz um resumo aqui da lista de pessoas, é de fato muita gente. Tem um estudo da Consultoria Legislativa do Senado Federal que eles trazem ali uma contabilização, né, uma estimativa, porque você tem muitas leis orgânicas de município, constituições de estado que também ampliam a figura e essa proteção, e tem toda uma discussão jurídica se pode, se não pode, que tem chegado no Supremo, mas fato é que é em torno de 55 mil pessoas com cargos com esse foro de prerrogativa de função no Brasil. E a gente se fala de outros países, em geral são dezenas, né? Em geral são as grandes autoridades, chefes de poderes ali de governo de estado, que têm esse direito assegurado. Então no Brasil a gente tem de fato um abuso dessa figura, que faz com que se crie uma certa imagem de impunidade nos tribunais superiores, porque os tribunais superiores, eles não estão pensados para serem tribunais penais, né, de competência originária, ou seja, eles em geral trabalham como cortes recursais, de pegar casos que já estão muito avançados e discutir as teses jurídicas por detrás desses casos, e não ficar apurando a investigação, vendo detalhes de prova, não tem uma estrutura como tem de investigação muito melhor, que está mais próxima da realidade, né, do sistema de polícia, do Ministério Público, que consegue levar adiante as investigações. Então se criou essa imagem de que os tribunais superiores ficam sobrecarregados, o que é uma verdade. O STF hoje tem que julgar um monte de ações penais, são mais de 500 ações penais ali tramitando no STF por conta desse foro especial. E o STF, em 2018, tomou uma decisão de restringir a ação penal 937, que se referia a parlamentares, né, então a deputados federais e senadores, e o STF decidiu, por unanimidade na ocasião... O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Restringir esse foro por prerrogativa de função somente quando se trata de crimes praticados no exercício da função ou em razão dela. Então, o crime precisa ter sido cometido durante o exercício da função, durante o mandato, e em razão dessa função desempenhada por aquela autoridade. Então, já não abrange mais crimes comuns, por exemplo, um crime de trânsito que um determinado parlamentar cometesse e que isso gerava já um caso de foro especial, era julgado no STF. Agora não, agora são crimes relativos àquele mandato. Então isso já reduziu muito, tirou muito dos casos que estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal, e isso reduziu um pouco o que se chama de um elevador processual, que também era bastante criticado, que é uma pessoa comete um crime, não tem ainda nenhum tipo de foro especial, então está sendo apurado pela primeira instância como qualquer outro cidadão. Aí a pessoa é eleita para o cargo eletivo, ela vai e desloca a competência, o processo tem que ir para um tribunal superior. Aí depois termina o mandato, o processo volta de novo para a primeira instância. E isso faz com que você tenha uma morosidade enorme, né? Além do processo ficar circulando, indo de um lado para o outro, você acaba permitindo que os crimes prescrevam. E acontecia muito isso, a prescrição, que o crime não era mais punido por conta do prazo legal ter sido extrapolado para apuração e por processamento penal. Então o STF tem vindo num processo de restrição dessa figura, que veio muito na época do discurso, né, mais forte de combate à corrupção, da lavajatismo, que tem sofrido algumas derrotas hoje também no STF, a gente comentou aqui já. Então não sei até que ponto isso avança mais via STF, mas há também uma PEC, que é a PEC 333, que já foi aprovada no Senado, também já tramitou nas comissões da Câmara, espera agora o plenário analisar e votar essa PEC. Ela faz uma redução drástica das pessoas dos cargos que têm a prerrogativa de foro. Ela deixa só 5 cargos protegidos pela prerrogativa de foro, que é o presidente da República e o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Então, esse direito seria perdido para todos os ministros de Estado, governadores, parlamentares, e obviamente que os deputados talvez não queiram que isso aconteça.
né? Ainda há um pouco um receio do que isso pode provocar, porque a gente sabe que o sistema de justiça no Brasil é muito uma loteria judicial, né? Então pode ser que um juiz de primeiro grau decrete uma prisão de um parlamentar por conta de uma denúncia. Então tem um pouco uma ideia, e que é uma verdade, que os tribunais superiores eles investigam mais, tem menos chance de decisões aleatórias, porque é um tribunal que se concentra mais sobre os casos, demora mais para apreciar os casos, daí também a morosidade. Então esse é um debate que ainda não está terminado, né? O STF tem operado um pouco uma restrição em relação aos cargos que têm esse benefício, e tem essa PEC que está num estágio já avançado e que, se aprovada agora na Câmara, pode ser que ela reduza o foro por prerrogativa de função de maneira muito significativa no Brasil. Laura, o que você separou das questões que os ouvintes mandaram pra gente para você comentar hoje? Então, a gente recebeu aqui um e-mail no entretantopodcast@gmail.com do Adilson, piloto. Chama atenção para algo que eu comentei no episódio 23 sobre a ideia do governo de criar maneiras de manobrar, vamos dizer, de burlar, né, de furar o teto de gastos. Uma delas era um fundo público extrateto para a realização de certas despesas. E ele pergunta, mas é possível fazer um fundo extrateto? Então, Adilson, na verdade, eu não acho que a criação desses fundos extrateto seja a melhor maneira de proceder, porque, na verdade, isso mantém, né, esse desenho do teto de gastos, mas aí acaba se tornando um pouco uma regra para inglês ver, em que aí você vai criando uma série de artifícios e mecanismos e atalhos. É evidente que numa situação de urgência, isso poderia ser feito. Agora, é muito mais interessante a gente pensar realmente em mudar a regra para que a regra acomode as demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, mantenha a sustentabilidade da dívida pública, né? E há várias opções, que inclusive eu discuti nesse episódio 23, de regras alternativas, né? Que permitiriam isso. E aí, daqui a pouco, então, por que você tem essa regra, né? Eu acho que é melhor a gente mudar a regra de maneira transparente e bem comunicada. Renan, o que você vai dar de dica hoje para os nossos ouvintes? Vou recomendar uma série que chama 12 Jurados, da Netflix. É uma série belga que é bastante interessante, apesar de tratar de uma situação tanto prosaica, que tem muito filme sobre drama de tribunal, mas essa série 12 Jurados, ela mostra o processo de julgamento de uma mulher que é acusada de matar uma pessoa da sua família. Não vou dar muito spoiler aqui. Todos os jurados que fazem parte ali daquele julgamento, você vai conhecendo a história, os personagens são muito bem construídos, e a série ela aborda mais o que acontece fora dos tribunais, o que essas pessoas trazem de fora da vida pessoal para o julgamento, do que dentro da sala de audiências. Então é uma série bem interessante para quem gosta, né, dessas séries que retratam o mundo do direito, o universo de julgamento, assim. Vale muito a pena, ter uma temporada, estreou há pouco tempo no Netflix. Legal, vou assistir. É isso, gente, até semana que vem. Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.